Olá, seja bem-vindo ao Experimentos de Garagem. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma mecânica para a gente adicionar objetos que a gente pode arremessar, como se fosse um tiro do nosso personagem. Vamos lá! Inicialmente, nós vamos adicionar um objeto. Vou clicar aqui então em adicionar um objeto. Pegar aqui um sprite mesmo. Vai chamar, sei lá, pode ser qualquer coisa, bola, tiro, o nome que você quiser utilizar. Eu vou colocar aqui o nome de objeto mesmo. Opa! Nome de objeto. Vou adicionar para ele aqui uma animação. Vou adicionar um sprite, pegando lá da minha pastinha. E aqui na pastinha eu tenho alguns objetos que eu posso utilizar. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Eu achei aqui uma espécie de diamantezinho. Poderia ser qualquer outro item. Tem aqui um aqui que parece uma barrinha de chocolate. Mas eu vou usar esse aqui que eu acho que vai ficar interessante. Vou abrir, ele vai pedir para importar para o meu projeto. Importei aqui. Se eu quiser, eu posso mexer no tamanho dele aqui pelo Piscal, tá ok? Então, se a gente achar que ficou muito pequenininho, vou dar um aplicar aqui. Vou arrastar aqui para o cenário só para ver. Eu acredito que não ficou muito pequenininho, não. Eu acho que vai ficar interessante, ó. Vou colocar ele aqui. E esse objeto, ele vai ter uma característica, quando você pega um objeto desse, ele vai para o seu inventário. Então, nós vamos criar uma variável que vai armazenar quantos desse que a gente tem. Inicialmente, eu vou colocar, sei lá, por exemplo, 5 objetos desse. Então, vou pegar aqui as variáveis globais, vou adicionar mais uma variável. Vai chamar objetos. Vai ser do tipo numérico. E vou colocar como 5. Você está por aqui. Mas eu posso tomar isso aqui dentro do jogo. E aí eu vou criar a mecânica aqui dentro. Então vou adicionar um novo comentário aqui. Vou colocar aqui, ó, objeto. Vai ter a seguinte condição: quando esse objeto for tocado pelo personagem, colidir com o personagem, jogador. Quando ele colidir com o jogador, eu vou pegar a variáveis globais, numérica, objetos, setar igual a 5. Realmente eu não vou poder deixar lá como 5, porque eu ainda não tenho esse objeto. Eu vou pegar ele. Então eu vou arrumar aqui nas variáveis. Vou deixar como 0 mesmo. Toda vez que eu pegar, eu esqueci desse detalhe, aí sim eu vou ter o item. Por quê? Vou usar uma tecla para arremessar esse item. Eu vou tentar utilizar a tecla Alt para poder arremessar esse objeto. Então, eu vou fazer o seguinte: vou adicionar uma nova condição. Quando eu apertar a tecla, vamos pegar aqui, ó, Key Pressed. Ó. Quando eu apertar a tecla, o Alt do lado esquerdo, ó, L Alt, tá? O L Alt do lado esquerdo. Quando eu apertar a tecla do lado esquerdo e a variável objeto for maior
o objeto for maior que... Posso até colocar aqui maior ou igual, ó. Maior ou igual a 1, aí o que vai acontecer? Eu vou criar um objeto desse. Vou colocar aqui uma ação em que eu vou criar esse objeto. Ó, criar o objeto na posição do player. Vamos pegar aqui, ó, objetos. Isso aqui ficou muito legal nessa atualização, que não tinha antes. Então, objeto, cadê aqui, ó, posição. A posição, centro de qual objeto? Do objeto jogador. Ó, Ctrl X. Às vezes a gente esquece o comando aqui, é fácil para poder achar. Ctrl Y. Vai precisar fazer um ajuste, tá? Qual camada que ele vai ser incrementado? Vou colocar aqui na base. Vou dar um OK. Então, só para a gente poder entender que eu peguei o objeto, tá? E aí, quando eu apertar, perdão, quando eu toquei no objeto, eu adiciono ele aqui e eu tenho que apagar ele da tela, né? Tem que sair da tela, porque senão vai o tempo todo ele ficar pegando aquele objeto. Vou colocar ele antes para não ter problema dele aumentar a quantidade de objetos que eu peguei. Então, cada diamantezinho vai valer 5. Então, eu peguei, eu toquei nele, aí eu apago o objeto e mudo a variável para 5. Porém, tem um detalhe aqui. Quando eu apertar Alt, ele vai criar o objeto em cima do jogador. E é como se eu estivesse tocando nele, certo? Então, eu tenho que adicionar aqui uma condição para evitar que esse objeto, ó, eu não tenha apertado a tecla Alt. Ó. Porque senão eu vou apertar e ele vai ficar vai criar o objeto para mim várias vezes. Então, vou colocar aqui key. Ó, L Alt, inverter condição. Tá? Lembrar sempre disso aqui, ó, inverter condição. Então, quando eu tocar no objeto e não tiver apertado, ele apaga o objeto e muda o valor dele para 5. Tá joia? Aqui ainda vai precisar a gente adicionar uma força para o objeto, mas eu só vou criar ele agora para a gente testar, ver se está funcionando. E aí depois a gente faz o objeto se mover e quando ele tocar nos inimigos, ele apaga o inimigo, né? Deleta o inimigo e também deleta o objeto. Então, vou fazer um teste aqui. Tá lá o diamantezinho. Eu não coloquei nenhum lugar aqui para aparecer o diamante. Eu tenho que fazer algo semelhante aqui também com a vida. Tá? Mas aí eu vou pegar aqui o diamante, ó. Peguei, ele sumiu. Mas agora eu posso criar 5 diamantezinhos. Então, eu vou apertar o L Alt, ó. Criei um, só que ele já apagou, tá vendo? Ó. Quando eu cliquei e saí andando, ele já criou aqui, ó, todos os objetos. Ó. Por isso que eu falei que a gente tem essa situação. Ó. Por exemplo, se eu pular, ó, olha só o que ele fez. Ó. Ele criou aqui, ó, vários diamantes, porque toda vez que ele toca, e se eu não estiver apertando a tecla Alt, ele vai consumindo os diamantes. Então, vamos arrumar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente pode, quando cria o jogador, quando cria o objeto, adicionar aqui um valor um pouquinho mais 20 para ele criar longe do personagem. Um pouquinho para frente do personagem para ele já não ter contato com o personagem. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Ó, peguei.
Agora apertei Alt, ó, ele criou, mas ainda tá um pouquinho a coisa. Vou aumentar mais um pouquinho. Vou colocar aqui então, ó, 25. E também eu posso arrumar a hitbox dele também, ó. Editar esse objeto, a colisão dele, ó, e diminuir um pouquinho a colisão dele, ó. E aí a gente evita esse problema. Então, tem mais um ponto aqui. Arrastar o cantinho, ó. Pronto. E agora eu vou pegar. Isso aqui talvez já resolva o problema, mas eu vou aumentar mais um pouquinho, 25. Mas vamos testar primeiro, vamos ver se vai dar certo. Ó. Vou pegar aqui, peguei o objeto. Olha lá, criei e ele não pegou. Então agora eu posso já adicionar força a esse objeto. Então vou pegar agora e isso eu posso colocar para ele executar uma vez. Vou colocar aqui, ó, Tiger 11 e vou adicionar força para ele, ó. Então pegar o objeto, vou adicionar a ele uma força. Vai ter um outro probleminha para a gente resolver, mas por enquanto vamos deixar assim, ó. Vou adicionar aqui, ó, uma força em X somente. Vou colocar 300 permanente, então ele vai embora. Eu tenho também adicionar uma condição para que esse objeto ele seja destruído ao sair fora do cenário. Então, vou adicionar uma condição aqui. O objeto, na verdade, acho que dá para fazer até outra coisa. Tem um comportamento aqui que eu posso adicionar para esse objeto. Destruir quando ele sair fora da tela. Fica mais fácil assim. Ó. Pronto. Então, resolvi o problema do objeto aqui. Beleza. Então, agora vamos fazer um teste. Vou aqui pegar o objeto. E agora vou apertar a tecla L Alt, ó, e o objeto foi embora e saiu da tela. Como eu peguei ele 10 vezes, eita, aí acabou, não acabou não. Tem um bug aqui para resolver. Tem que fazer agora, mostrar quantos diamantes que eu tenho, para ver o que está acontecendo. Vamos lá. Então, texto vai chamar objetos. Tamanho 40 texto. O zero aqui. Vou pegar ele, colocar ali debaixo da vida. Depois eu dou um capricho nisso aqui. E eu tenho que mandar fazer aquela mesma coisa de mudar aqui, ó, a variável
texto aqui, ó. Eu poderia fazer também desse jeito com diamante sim, mas talvez a gente pegue vários diamantes e aí vai ficar um número muito grande lá de desenho, não vai ficar legal. Então eu vou mostrar o objeto mesmo. E aí a variável global, objetos. Pronto. Está zerado. 5. Agora, vou apertar a tecla Alt, vamos ver o que aconteceu. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu fiz uma coisa aqui, gente. Toda vez que eu atiro, eu não estou diminuindo a quantidade de objeto. Por isso que eu estou tendo objeto aqui. Então, eu vou adicionar aqui uma variável. Alguém que estava acompanhando aí já deve ter falado assim, mas você não vai tirar ali o objeto, pô? Pronto, agora sim. Então eu crio o objeto, mas eu vou apagando ele da memória. Quem está acompanhando aí deve ter falado já. Pô, eu esqueci, eu realmente esqueci desse detalhe. Então vamos lá. Ó, peguei 5, 4, 3, 2, 1, 0. E agora eu não tenho mais objeto. Ó. Prontinho, ó. Ficou certinho, direitinho. Vou mudar esse objeto aqui, vou mudar a cor dele para uma cor semelhante lá do diamante, só para ficar um pouquinho diferente. Vou mudar o tamanho também para 35. Pronto. Só para a gente ter aqui essa referência aqui do diamantezinho. Embora eu acho que ficou meio grande. Vamos diminuir mais um pouquinho. 25. Pronto. Assim vai ficar legal. E agora eu tenho que colocar uma outra condição aqui, que é esse objeto tocando, colidindo com o inimigo. Então, se o objeto colidir com o inimigo, vou copiar aqui, ó, deleto ele e deleto o inimigo, certo? E adiciono ponto aqui, ó. Adiciono 10 pontos. Pronto. Vamos fazer um teste e ver como que tá ficando. Eu posso pegar aqui o diamantezinho, tenho 5 diamantes. Peguei aqui, ó. Foi um, foi o outro. Aí, ó, que bacaninha, ó. Ainda sobrou 2 tirinhos. Aldir, mas ele não está tirando para o outro lado. Ah, vamos resolver isso aqui também. Como está relacionado ao objeto, mas também pode estar relacionado ao jogador, eu posso colocar aqui uma condição. Quando eu apertar a tecla, olha, quando a tecla pressionada for left, ok, eu adiciono uma condição para poder armazenar para qual que foi a última posição, né, e a última indicação minha de movimento. Então, vou pegar aqui, ó, variáveis globais. Aí, eu posso usar até uma variável booleana, verdadeiro ou falso, tá? Então, vou apertar aqui, ó, para criar uma que vai chamar direção. Bom, evito de colocar acentuação nessas variáveis, pode ser que dê problema. Tipo booleano. Então, direção. Ó, falso, verdadeiro. Então, aqui, ó, quando eu apertar a tecla Left,
Vou colocar que a direção é falsa. Vou duplicar isso aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V. Quando eu apertar a tecla Right, aí eu coloco True. Aqui, aonde eu vou adicionar a força ao objeto, deixei True, deixei. Aqui embaixo, onde eu adiciono a força ao objeto, olha, aqui ó, TD Force, eu vou criar um subevento aqui, tá? Vou criar um subevento, ó, adicionar um subevento, e a força vai estar aqui dentro, ó. Ok? E vou duplicar esse evento, porque uma força vai ser 300 e a outra vai ser menos 300. Aí aqui a condição vai ser se a variável global booleana direção for true for verdadeira, copia, e agora se for falsa. Se ela for falsa, o objeto anda menos 300, se for verdadeira, ela anda 300. Vamos dar um preview. Vamos olhar aqui se resolveu esse probleminha aqui. Depois a gente vai usar isso também para arrumar o olhinho do nosso personagem. Peguei, ó, andei para a esquerda, apertei left, ó. Opa, andei para a direita, ele foi para a esquerda. Só que quando eu apertei para a esquerda, ele criou o objeto do ladinho aqui e já bateu no meu personagem, ó. Ó. Vou ter que arrumar isso aqui também. Na hora dele criar o objeto, esse aqui eu vou copiar, vou colar aqui, vou adicionar isso aqui para cima. Esse aqui, em vez de ser mais 25, vou pôr menos 25. E o outro, esse aqui eu desço e coloco aqui. Ó. Ele cria para lá, cria para cá. Outra coisa, toda vez que eu toco no objeto, eu tenho que adicionar 5. Por quê? Senão toda vez que eu tocar no... Se tiver 2 diamantezinhos, ele só ia ficar no valor de 5. Então estava errado ali. Então eu vou pegar isso aqui, ó. Vou pôr outro diamantezinho no cenário. Vou ver aqui. Pegar esse aqui, ó, colocar aqui no finalzinho, ó. Antes, eu ia tocar nele, eu ia passar para 5. Mesmo que eu tivesse 2, ele não ia somar. Então eu tinha esquecido desse detalhe também. Então, aqui, olha, eu tenho que ir somando 5 no objeto. Vamos fazer um teste aqui. Peguei, ó, apertei para a direita, atirei. Apertei para a esquerda, atirei, olha lá, e deu certinho, ó, ficou com 3 objetos, ó. Ó, tem um aqui, eu vou tentar lá, ó, pegar o... Ó, matei, peguei, ficou com 6. Bacaninha. Muito bem, tem muitas outras coisas para a gente fazer. Nós temos ainda que adicionar o som ao nosso gamezinho, tem que adicionar um fundo aqui de paralaxe, mas vai ficar para outro vídeo, porque esse já está ficando muito longo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, assim que possível eu vou responder. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe aí com seus colegas. Um abraço, fique com Deus e até o próximo Experimentos de Garagem.